Fala aí, criadores, tudo certo? Então, no último vídeo eu dei para vocês 5 dicas de como usar melhor a Canon SL3 e hoje eu quero passar algumas dicas de como você vai usar essa mesma câmera, a nossa queridinha SL3, para fazer lives. A SL3 é uma câmera incrível e super versátil. Com ela a gente consegue tirar foto, fazer filme e até mesmo fazer lives. E o bom é que a gente nem precisa gastar dinheiro para fazer live com a SL3. Na verdade, a gente só precisa dela e um cabo USB. Mas isso eu vou mostrar daqui a pouco e também vou mostrar o que a gente precisa e como a gente pode fazer lives com essa queridinha. Mas vamos lá, vamos começar do início. O que a gente precisa começar a fazer para de fato fazer uma transmissão, uma live através da Canon SL3? Obviamente, a gente precisa da câmera e de um computador para fazer a conexão com a internet. Mas o que de fato a gente precisa para conectar a SL3 ao computador? É muito simples. Na verdade, você pode começar simplesmente usando um cabo USB normal, desses com entrada USB simples e a entrada micro USB que vai na câmera. É uma conexão bem simples e ela tem sim algumas desvantagens, mas sem sombra de dúvidas, a maior vantagem dela é a praticidade. No máximo, você vai precisar instalar o aplicativo da Canon SL3 no computador e a gente já tem um vídeo falando exatamente sobre isso e eu vou deixar ele no card aqui em cima e também vou deixar aqui na descrição o link de onde você pode baixar esse aplicativo da Canon diretamente da loja da Canon, ou seja, então é sem risco, você pode baixar sem medo. Mas como eu falei, também tem alguma desvantagem, que no caso é, através do cabo USB você não consegue transmitir som, apenas imagem, e além disso você sofre sim ali com um pouquinho de delay, mas nada muito agravante e nem nada que vá atrapalhar muito a experiência de quem está assistindo a live que você está transmitindo. Então, para começar, dá sim para usar o cabo USB para fazer a transmissão e a gente mesmo aqui já fez algumas transmissões para clientes usando o cabo USB. E outra coisa que a gente também pode usar, mas aí já é um upgrade e você precisa gastar um pouquinho de dinheiro, é usar uma placa de captura de vídeo dessas também USB, e que eu vou te falar é uma mão na roda e dá pra gente algumas vantagens bem interessantes as quais a gente não tem usando o cabo USB. Por exemplo, usando uma placa de captura USB como essa, ou até mesmo um modelo mais simples, você consegue transmitir não apenas a imagem, mas também o som que é captado pela câmera, ou seja, com a câmera você vai poder usar um microfone direcional ou até mesmo um microfone de lapela que vai ficar diretamente na pessoa que está falando, e a gente também já fez live dessa forma, usando a placa de captura para transmitir som e imagem da câmera para a transmissão, e diretamente na câmera a gente estava usando o microfone de lapela que ficava conectado diretamente à pessoa, e dessa forma a gente tinha um som limpo, claro e bem próximo da pessoa, que garantia ainda mais qualidade na nossa transmissão. E uma outra vantagem, que também pode ser uma desvantagem de usar essas placas de captura, pelo menos no caso dessa aqui, é a quantidade de cabo que você vai ter que usar a mais. Pelo menos nesse modelo aqui, a gente precisa de um cabo HDMI que vai sair da câmera direto para essa placa e depois um cabo USB que vai sair daqui e vai direto para o computador. E dessa forma toda a informação é transmitida. Só que é aquilo, né? Você vai ter que usar mais cabo, o que por um lado pode ser ruim, caso você esteja fazendo uma transmissão pequena, porque você vai ter ali um monte de cabo e pode ficar embolado, mas também pode ser uma vantagem, porque se você estiver numa transmissão onde você está num lugar mais aberto e precisa de uma certa distância, essa quantidade de cabo vai ser útil, porque aí você vai conseguir ter uma distância maior entre a câmera e a pessoa que está falando, caso você precise de um enquadramento mais aberto. E uma coisa que eu não falei no início é que aqui na descrição eu também vou deixar o link para vocês poderem comprar cada um desses equipamentos que eu vou citar aqui hoje. Mesmo o cabo USB, é interessante que a gente use um mais comprido, de pelo menos 2 metros, para a gente poder ter certa liberdade, senão a gente vai ter que ficar com a câmera muito próximo ao computador e aí é ruim. Então eu vou deixar o link desses equipamentos aqui na descrição para vocês poderem ver e, se acharem interessante, comprar depois. Outra coisa que também é muito importante que a gente faça com a nossa câmera para ter uma transmissão tranquila é desabilitar aquela função de desligamento automático após 30 minutos. E sim, ela vai desligar depois de 30 minutos caso ela esteja fazendo alguma transmissão, porque ela vai estar meio que inativa, sabe? Você não precisa estar gravando, então a câmera vai ficar apenas ligada. E dessa forma, na inatividade, ela vai desligar depois de 30 minutos. Mas graças ao bom Deus, tem como a gente resolver essa situação e eu vou mostrar agora para vocês na câmera. Bom, e para a câmera
não desligar automaticamente depois de algum tempo, a gente vai vir aqui no menu e aqui nessa parte da chavinha de boca, né, o menu amarelo, a gente vai navegar até aqui a parte 2, e aqui a primeira opção que a gente tem é o desligamento automático, e aqui o meu já está desativado, mas se a gente entrar aqui, a gente vê que tem algumas opções de desligamento automático, a gente tem de 30 segundos, 1 minuto, enfim, o que a gente quer de fato é deixar aqui no off, porque dessa forma a câmera só vai desligar quando realmente não houver mais bateria dentro dela. Bom, até agora tudo muito tranquilo, tudo muito fácil de fazer a transmissão com a Canon SL3, mas ainda não acabou, ainda tem umas duas coisas para passar aqui para vocês. Mas antes da gente partir para essas outras duas coisas, eu queria lembrar vocês de curtir esse vídeo, porque isso é muito, muito importante pra gente e é como que um incentivo, sabe? Vocês mostram que estão gostando, a gente continua fazendo, a gente fica feliz e a gente continua produzindo e trazendo conteúdo aqui para vocês toda semana. Beleza, agora a gente já tem a câmera conectada ao computador funcionando muito bem, a gente já tem a câmera ligada por mais de 30 minutos, ou seja, ela vai ficar ligada até enquanto a bateria aguentar, mas aí a gente tem uma outra situação, a bateria uma hora vai acabar, né? Uma hora essa bateria vai morrer e aí a sua conexão vai cair. A não ser que você tenha um eliminador de bateria. O eliminador de bateria, com certeza, é uma das coisas mais importantes que você precisa ter para poder fazer a transmissão, porque dessa forma a sua câmera vai ficar ligada diretamente na tomada, e com isso você nunca vai ficar sem energia, a não ser, é claro, que falte luz. Mas isso não é uma situação que acontece sempre, é muito mais fácil você ficar sem a bateria, usando apenas a bateria interna da câmera, do que ficar sem energia usando a câmera conectada na tomada. Esse eliminador de bateria é muito importante sim. No caso desse equipamento, eu não tenho um link específico para passar para vocês, esse vocês vão ter que buscar lá no Mercado Livre, e aí você busca por eliminador de bateria para a câmera, e aí você coloca o modelo da sua câmera. No caso desse L3, você coloca lá eliminador de bateria para Canon SL3. Normalmente esses eliminadores não são muito caros, eles variam aí de 150 a uns 300 reais, dependendo, é claro, do vendedor. O nosso que a gente usa aqui na Canon SL3, a gente comprou no Mercado Livre, mas como isso já faz algum tempo, eu já não tenho mais esse link para disponibilizar para vocês. Caso contrário, eu deixaria aqui porque eu comprei e não tive problema nenhum. Quando a gente faz a transmissão via placa de vídeo, a gente pode acabar se deparando com uma outra situação, um pequeno probleminha, que é a gente ter aquele monte de informação em tela que normalmente a gente vê no live view da câmera, sabe? Essas informações aqui, ó. Que no caso são essas informações que você está vendo aqui em tela agora. E caso você esteja pensando, isso aqui não foi feito na pós, isso aqui é exatamente o que aparece no visor da câmera. E no caso eu estou conseguindo essas informações em tela agora porque eu estou fazendo transmissão via o OBS Studio, programa que provavelmente você também vai usar para fazer as transmissões, porque ele é um dos melhores, pelo menos é o melhor mais barato para usar e é o que a gente usa aqui normalmente. E agora você está vendo que tem um monte de coisa aqui em tela, né? A gente tem o nível do áudio, a gente tem quantidade de tempo que a gente tem disponível para gravar, a gente tem aqui o Picture Style, enfim, tem um monte de informação e a gente não quer isso na hora que a gente estiver fazendo a transmissão efetivamente. E também é bem fácil da gente resolver esse tipo de coisa e eu vou mostrar para vocês agora no menu da câmera. E para a gente fazer com que a nossa transmissão não tenha esse monte de informação em tela que não é algo muito agradável, a gente vai fazer o seguinte, aqui no menu, nessa parte da câmera, né, a parte vermelha, a gente vai navegar até o item 4, e aqui o nosso último item é exibição de info HDMI, ou seja, ele vai estar transmitindo através do cabo HDMI todas aquelas informações, o que a gente não quer. E o que a gente quer é a saída limpa, e aí você vai escolher em 4K ou em Full HD, né, dependendo de qual seja o formato que você está fazendo essa saída, né, o formato que você está fazendo essa transmissão. E aí a gente bota aqui em saída limpa, a gente dá OK, e quando a gente for fazer a transmissão, não vai ter aquele monte de informação em tela. E bom, essas foram as dicas que eu queria passar aqui para vocês hoje em relação a fazer lives com o Canon SL3. E pelo que vocês viram, não é nada muito complicado, pelo menos a parte do setup. Arrumar essa parte não é difícil e você nem precisa gastar dinheiro para isso, mas aí, é claro, tem aquelas desvantagens que eu já citei no início do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não deixe de dizer pra gente aqui nos comentários, porque a gente adora ler o que vocês têm para dizer e também a gente sempre responde todo mundo que comenta. E lembrando, aqui na descrição a gente tem o link da maioria desses equipamentos que eu citei aqui para você poder comprar. E se por acaso você for comprar de fato,
compra através desse link que a gente deixou aqui embaixo, porque aí você vai estar dando aquele suporte pra gente continuar produzindo vídeo aqui toda semana pra vocês, beleza? E antes que eu esqueça, porque eu esqueci de falar no último vídeo, a gente tem alguns templates de texto e alguns presets pro Premiere, e eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição para vocês poderem ir lá e conhecer e, se possível, dar aquela ajuda pra gente, beleza? E agora sim, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!